Senhor Jesus Cristo. E vamos receber o nosso pastor Fabiano, que vai estar ministrando a palavra do Senhor com a salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Se assenta um instante. Glória a Deus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede para mais uma vez recebermos a orientação de Deus, a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por todos os envolvidos com este trabalho e não posso deixar de agradecer aos companheiros da subprefeitura do Ermelindo Matarazzo. Louvo a Deus também pelos companheiros da subprefeitura do Itaim Paulista, também de São Miguel Paulista, e também da Penha. Louvo a Deus pelos amigos, pelos clientes, pelos funcionários da empresa Demax, em Mogi das Cruzes, e louvo a Deus também pela vida do empresário Ricardo da Silva Paz, lá do Jova Rural do Jaçanã. Se aquele homem não entrar no céu, eu então não vou passar nem na porta. Pensa num homem de Deus, abençoado, ungido, usado por Deus na obra missionária e na obra evangelística. Louvado seja Deus pela vida do Ricardo da Silva Paz. Louvado seja Deus pela vida do pastor Francisco, pastor desse ministério, pela vida da missionária Ivone, pastora Ivone, pastora fundadora do ministério. O ministério nasceu com muitas lágrimas, com muita oração, com muito jejum, com muitas batalhas. E aí está, para a glória de Deus, o 15º aniversário, não é isso? Glória a Deus. Um adolescente ainda o ministério, mas já com uma grande responsabilidade de Deus sobre os ombros. Agradeço a Deus por todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida do obreiro Ivo. Obreiro fiel, irmãos. Obreiro fiel. O Ivo, ele teve a oportunidade de estar na missão comigo 2 anos e meio. E foi 2 anos e meio de muita glória, de muita bênção e de muita vitória na obra missionária, na obra evangelística. Louvo a Deus pela vida do irmão Márcio, pela vida do irmão André. Na época, a nossa equipe tinha 10 homens. Éramos em 10 a equipe. Aí todos foram pegando muita responsabilidade na obra e no ministério. Então foi se desfazendo a equipe. Mas quando um precisa do outro, é só ligar. Pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Inglaterra. Ligou, chamou, pega o aviãozinho, vem e nos socorre na obra de Deus. Pessoas que Deus tem levantado, tem separado, tem ungido e tem preparado para a sua obra. Glória a Deus. Na obra de Deus, irmãos, o obreiro ele tem que ser de confiança e tem que ter responsabilidade, porque a própria Bíblia Sagrada diz que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Ivo nos acompanhou em muitos eventos da obra de Deus. Vigílias, montes, campanhas, orações e mais orações, na rádio em Suzano, no ginásio. Ivo nos acompanhou em muitos eventos da obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler então
Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 53. Versículo de número 3 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim, meus irmãos: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não anda desarmado, levante a ferramenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem não anda desarmado, levante a ferramenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Até quem está com dor no braço agora vai levantar a mão e vai levantar a Bíblia. Porque se veio para adorar a Deus, então tem que adorar a Deus. Glória a Deus. Só não vai levantar a mão quem não veio para adorar a Deus. Só não vai levantar a Bíblia quem não veio para adorar a Deus, então não precisa levantar a mão. Quem veio para não adorar a Deus não precisa levantar a Bíblia. Mas aqueles que vieram para adorar a Deus, aqueles que vieram para adorar o Senhor Jesus, aqueles que vieram para receber o Espírito Santo, irão levantar agora vossas mãos e as vossas Bíblias e vamos orar a Deus nosso Pai. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, Senhor, ordena o teu exército de anjos para trabalhar neste lugar, ó Pai, cortando todo o laço e toda a armadilha, repreendendo toda a fúria e toda a seta, jogando, Senhor, as barreiras, os obstáculos, as muralhas, os impedimentos por terra, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queima todo o pensamento diabólico, queima todo o pensamento maléfico e maligno. Eu te repreendo, Satanás, todo pensamento ao contrário a esta casa, todo pensamento contrário a esta obra, contrário a esta mensagem, contrário a esta reunião. Eu te repreendo, Satanás, e te ordeno em nome de Jesus Cristo, caia por terra, seja derrotado, seja envergonhado, em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, meus irmãos, eu cansado de tantas injustiças, e havia muitas responsabilidades pesando sobre os meus ombros, e eu estava muito mais envolvido na obra do que agora. E eu sofri um acidente, e eu fiquei 3 meses no hospital, e quase que eu não saio de lá. E quando eu saí de lá, ainda um tanto revoltado com tantas injustiças, com tantas provações, eu disse para Deus: Deus, eu não vou mais ministrar a sua palavra, Senhor. Eu vou me despedir do ministério, porque eu não vou mais ministrar a sua palavra. Mas ainda antes de parar, Senhor, eu quero fazer as minhas últimas orações, e a minha última consagração, e o meu último jejum. E eu disse para Deus: Senhor,
estas são as últimas orações. São os últimos momentos de consagração na tua presença, porque eu não vou mais ministrar a sua palavra, Senhor. Então, meus irmãos, foi 7 dias orando, e o jejum demorou 3 dias. As minhas pernas enfraqueceram, me deu muita dor de cabeça, tontura era constante nesse período, mas mesmo assim eu tinha que atender os meus compromissos e ir para o meu serviço. E um certo dia pela manhã, era 6 horas da manhã, no centro de São Miguel Paulista, eu disse: Deus, já estou encerrando, Senhor, o período da consagração. Já estou encerrando, Senhor, o período do jejum e das orações. E eu não vou mais ministrar a sua palavra. Era o meu pensamento naquela manhã. De repente o anjo do Senhor me parou no meio da rua e colocou 2 mãos no meu rosto. E foi descendo as 2 mãos sobre o meu corpo até os pés. Eu comecei a chorar e falar línguas estranhas no meio da rua. E o anjo do Senhor disse: meu servo, Deus abre. E eu disse para o anjo do Senhor: mas o que Deus abre? E o anjo repetiu: meu servo, Deus abre. Quando o anjo do Senhor disse por 3 vezes, Deus abre, eu vi muitas portas na minha frente, e todas foram se abrindo, uma a uma, sem eu colocar a mão na maçaneta. Eu comecei a saltar no meio da rua e falar línguas estranhas. Chorar, eu já estava chorando. Cheguei no meu serviço, meus irmãos, ainda estava chorando, ainda estava falando línguas, ainda estava muito envolvido com o poder de Deus. E o chefe disse: volta para sua casa, porque você não tem condição de trabalhar nenhuma. Volta para casa. Eu voltei para casa. No culto à noite, o pastor Givaldo de Oliveira, da Pentecostal Deus e Amor, ele orou por mim no culto à noite. E ele, após terminar a oração, ele disse: eu vi 3 lâmpadas na sua frente. Uma era vermelha, a outra era azul e a outra era laranja. Aí eu entendi o que eu tinha falado para Deus, que eu estava encerrando as orações, o jejum e a consagração, e que eu não ia mais ministrar a palavra do Senhor. Então eu disse: pastor Givaldo, o Senhor está vendo 3 lâmpadas na minha frente, uma azul, uma laranja e outra vermelha. Qual é a lâmpada que está acesa? Ele disse: a lâmpada que está acesa é a lâmpada azul. E há uma placa dizendo: pode seguir em frente, pode caminhar, pode prosseguir, porque Deus abre. Após o pastor Givaldo Oliveira orar por mim, no culto do outro dia, o pastor José Benjamin orou por mim, e ele disse: eu vejo um pasto muito verdejante na sua frente, e no final do pasto, uma cachoeira, linda, 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 e eu vejo o anjo dizendo para você: pode seguir, porque o Senhor é contigo. No terceiro dia eu ainda pensava em parar, e Deus usou o pastor Davi Marinho, da Pentecostal Deus e Amor, e a missionária Alzira, e eles disseram: tem 2 anos para você pregar em Mogi, sem parar e sem interromper. Nós vamos te levar e vamos te trazer 2 anos, aproximadamente 2 anos e meio, para pregar em Mogi das Cruzes. Você aceita? Eu disse: aceito. Fechei o negócio e fui fazer a obra do Senhor. E de lá para cá as portas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo. E Deus levantando pessoas para fortalecer a organização, para fortalecer o ministério e para investir na obra de Deus. Já segura esta palavra profética. Fica com a promessa de Deus. Se Deus abre e acabou. E quando Deus abre, ninguém fecha. Fica com a palavra de Deus, fique com a promessa de Deus, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o segredo está na perseverança, na perseverança. Quando o Senhor disse para mim: meu servo Deus abre, de lá para cá, meus irmãos,
maravilhas e mais maravilhas têm acontecido no meu dia a dia. Tenho presenciado grandes lutas? Tenho. Tenho presenciado grandes batalhas? Tenho. Mas grandes têm sido as vitórias de Deus na minha vida. Amados irmãos, vamos falar um pouco da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, sabemos que é composta de 66 livros. 66 livros preenche toda a Bíblia Sagrada. 66 livros que subdivide em 5 partes. A primeira parte que compõe a Bíblia Sagrada chama-se a parte histórica. E da parte histórica, 80% se entende como se lê. 20% da parte histórica não se entende como se lê. É mistério de Deus, não entende como se lê. Mas 80%, só de você ler, você já está ministrando, porque prega por si próprio. A segunda parte que compõe a Bíblia Sagrada chama-se a parte poética, envolvendo o livro de Esté e vai até Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. E da parte poética, 85% se entende como se lê. E 15% não se entende como se lê. É mistério do Senhor. E na parte poética, que é a segunda parte, que compõe os 66 livros, que são 66 livros, mas subdividido em 5 partes, e a parte poética é a segunda, nós encontramos mensagens de amor, mensagens de esperança, mensagens de autoestima, mensagens que ejetam a fé na igreja. É a parte poética. A terceira parte que compõe a Bíblia Sagrada chama-se parte profética. E na parte profética há um grande mistério de Deus. Que mistério é esse? Da parte profética, 90% não se entende como se lê. Guarde bem isto. 90% da parte profética não se entende como se lê. Somente 10% da parte profética entende-se como se lê. Somente 10%. 90% da parte profética, diz a Bíblia Sagrada, que Deus escondeu dos sábios e entendidos da terra, mas revelou aos seus pequeninos. 90% da parte profética, que não se entende como se lê, está reservado para aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada. Está reservado para aqueles que não perdem tempo com programas mundanos, mas gosta de ler a Bíblia, gosta de ler livros, gosta de pesquisar, gosta de jejuar, gosta de se santificar, gosta de se consagrar. Então estes 90% que não se entende como se lê, está reservado para os pequeninos do Senhor, que se esforça para receber as revelações de Deus. 10% entende como se lê, da parte profética. 90% não se entende como se lê. Missionários e pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, doutores da palavra, ensinadores, professores de teologia, mestres, têm uma grande dificuldade em esmiuçar os 90%, porque é polêmico, é delicado, e tem que ter muita sensibilidade do espírito para entender e não fazer confusão na parte profética. Então, meus irmãos, esta é a terceira parte. A quarta parte é os evangelhos. Os evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguém pensa que os 4 acompanhavam o nosso Senhor Jesus. Mas Mateus surgiu no ano 65 depois de Cristo e escreveu o evangelho de nosso Senhor. Se a cruz não é de Mateus,
Se a morte e a ressurreição não é de Mateus, Mateus ele é apenas um escritor do Evangelho de nosso Senhor. Se a morte e a ressurreição e a cruz não é de Marcos, Marcos é apenas um escritor do Evangelho de nosso Senhor. Se a cruz, se a morte, se a ressurreição não é de Lucas, não é de João, eles são apenas evangelistas e escritores do Evangelho de nosso Senhor. E dos evangelhos, meus irmãos, 75% dos evangelhos entende-se como se lê. 75%. 35% não se entende como se lê. Ou melhor, 25% não se entende como se lê. 75% entende como se lê. Só de você ler já está ministrando. 25% não se entende como se lê. É mistério do Senhor. Se você não me der atenção, eu vou continuar pregando, porque eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Agora você sair daqui cheio do poder de Deus, vai depender de você dar a atenção e entender o que Deus quer derramar no seu coração. Se você vai sair cheio ou não, eu não sei. Mas eu já estou transbordando da glória de Deus que está sobre este lugar. A quinta e última parte que compõe a Bíblia Sagrada chama-se a parte das cartas. Eu disse que 66 livros subdividem em 5 partes. A primeira parte histórica, a segunda poética, a terceira profética, a quarta os evangelhos e a quinta as cartas. E as cartas também é necessário muita sensibilidade do espírito para entender e não fazer confusão. Para entender que algumas linguagens ali é figurativa e simbólica e era para aquela época e não para a época de hoje. A Bíblia Sagrada no original, ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ela também foi escrita em 3 linguagens: alegórico, figurativo e literário. A Bíblia Sagrada ela foi escrita no período de 1600 anos por 40 pessoas. As 3 linguagens da Bíblia é necessário a pessoa ter dedicação de estudar, de ler, de pesquisar e de ter a sensibilidade do Espírito para entender e não fazer confusão. Por exemplo, está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, e foi o mestre que falou: por que pensais mal em vossos corações? Coração não pensa. O que pensa, o que raciocina é a alma e é o espírito.